Shalom! Quais sementes você tem lançado? Você tem semeado na vida de alguém? Sim, vamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito do que é essa semente que Jesus, fala na sua palavra. Amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse devocional, esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. Querido Deus e amado Pai, obrigado por esta oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra. Senhor, abençoa poderosamente esta irmã, este irmão que assiduamente está aqui se alimentando desta palavra todos os dias. Pai, esta pessoa que está chegando, que o Senhor toque do alto da cabeça, a planta dos pés, traga paz, renovo, bom ânimo e alegria, Senhor. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glórias a Deus, aleluias. É interessante demais a palavra de Deus, como ela nos instrui, como ela tem uma coerência, como que ela é vívida e ela traz tudo aquilo que nós precisamos. Essa semente, esse semeador que saiu a semear, Jesus está querendo ali fazer um paralelo àquela que está ali propagando as boas novas do rei. Muitas das vezes a gente semeia e vão ter pessoas que vão guardar a palavra no coração, vão colocar em prática, tem outras que não vão entender, tem outras que vão acenar com a cabeça, vão ali se fazer de pessoas que estão compreendendo, mas no final das contas aquela palavra vai voltar vazia. E assim, irmãos, diante disso a gente se pergunta, O semeador, mesmo ele sabendo que existem sementes que não vão vingar, ele deixa de semear? Não, ele semeia, Podem ter sementes que não vão vingar, pessoas que não vão querer, mas se eu e você fizermos a nossa parte como bons semeadores, amém. A explicação da parábola. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele e os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado de conhecer o ministério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo o que ensinava por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Então, a palavra de Deus é uma semente poderosa. Lembrando que a palavra em si, ela tem poder de curar, de libertar e de condenar e de trazer um jugo. As palavras têm poder, a sua palavra tem poder.
O que você tem declarado na vida dos seus filhos, na vida do seu companheiro, da sua companheira, lá no seu trabalho? Quais têm sido as suas declarações? Começa, né, a declarar palavras de bênçãos. A sua palavra, olha, ela é ali poderosa e pode mudar destinos. Sim, quando nós em Cristo entendemos que a palavra tem poder e nós começamos a profetizar, nós começamos a ver coisas do extraordinário acontecendo. Dando continuidade, aqui a gente vai ver o seguinte, que esse semeador, ele semeia a palavra. E são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são os que estão semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração e em pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que forem semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Existem pessoas que elas têm o dom, né, de transmitir a palavra. E tem pessoas que falam muito bem, se comunicam muito bem, e ali, muitas das vezes, a gente pensa, isso não é para mim. Eu não sei falar, eu não sei me posicionar, eu não conheço muito a Bíblia, mas, irmãos, seja como for, contribua, né? Seja com uma frase, seja com um abraço, contribua. A sua contribuição para o reino de Deus é muito importante. A parábola da candeia. Também lhes disse, vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão por ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, então lhes disse, atentai no que ouves. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E aqui se vos acrescentará, pois ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha só, quando a pessoa ela não multiplica, ela não tem ali aquela expertise de fazer aquele algo que Deus entregou na mão dela prosperar, Deus entrega para outro. Então entenda bem, ou você trabalha em prol do reino e multiplica tudo aquilo que ele entregou na sua mão, ou vai ser tirado e vai ser passado para outro com mais ali vontade de fazer acontecer. A parábola da semente. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, e não sabendo de como a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se ele mete a foice, porque é chegado a ceifa. A parábola do grão de mostarda. Disse mais, o que se assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos
é como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Por que Jesus falou por parábolas? Por quê? Você sabe por que Jesus falou por parábolas? E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular e aos seus próprios discípulos. Jesus acalma a tempestade. Ei, Jesus vai acalmar essa tempestade. Descansa. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E também, aleluias, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se o grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao Senhor: Aleluias, glórias a Deus. Disseram: Acalma-te, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, que está sobre a sua vida, está no barco. Jesus está no barco, ele está acalmando a tempestade. Tudo se fez novo em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado, pois tudo se faz novo, são novas oportunidades. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor já está fazendo em nós e através de nós. Realiza, Pai, a tua obra de poder e de milagres nas nossas vidas. Nós ansiamos mais e mais de Ti. Que estas vidas, Senhor, que se achegam a Ti através desse devocional, possam ser tocadas e transformadas. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um ótimo dia, um excepcional dia. Shalom.